Oi, turma. Do livro Transformados pelos Desafios, Ronel Álvares Barbosa, no capítulo 9, não critique tanto o mundo em que vive, aprenda a ter olhos de ver. Não critique tanto o mundo em que vive, aprenda a ter olhos de ver. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente você sairá do vai-vém das reencarnações inferiores. André Luiz Chico Xavier. É comum ouvirmos inúmeras pessoas exclamando que o mundo está de cabeça para baixo, que tudo está diferente, que não se respeitam mais nada, que não queria ter nascido por aqui. Grande engano, pois todos nós, sem exceção, pedimos uma oportunidade a Deus para podermos receber uma nova roupagem, uma nova chance para fazer bem feito, desta vez corrigir nossas mazelas, refazer as matérias nas quais ainda somos repetentes. É por isso que estamos aqui neste mundo, neste planeta chamado Terra. Todos têm o seu retorno ao veículo do corpo material para que, junto a outras pessoas, família, amigos, possamos nos integrar, nos ambientar e juntos aprender, aparando nossas arestas através do auto-perdão, da humildade, paciência, tolerância, abnegação, caridade, aceitação. Daí vivemos no mesmo lar, numa mesma cidade, no mesmo planeta, reencontrando e reparando nossas deficiências com espíritos afins. Não nascemos pela primeira vez, houve outras chances de nos aprimorar, de reconstruirmos nossa trajetória de evolução moral e espiritual neste mundo. Agora é hora de iniciarmos novos projetos de crescimento, de refazer lições não aprendidas, de entender de uma vez por todas qual é a nossa missão no mundo. As adversidades que cada um encontra neste mundo estão no campo das lições, provas e até expiações ainda necessárias para nossa assimilação e aprendizado. Todos nós pedimos a Deus essa oportunidade, nos comprometendo a voltar ao mundo encarnado e dessa vez não errarmos mais. Sendo assim, paremos de reclamar, de criticar as circunstâncias nas quais estamos todos nós hoje inseridos. Não há nada de errado, tudo foi devidamente planejado anteriormente nas esferas espirituais. Antes de pensar em criticar ou mesmo se revoltar contra algo, lembre-se de que você pediu para estar aqui e construir um mundo melhor. Agora, quando nos revoltamos, criticamos fortemente, criamos um campo negativo tremendo em torno de nós, agravando muitas vezes a nossa trajetória por aqui, bem como o auxílio dos amigos espirituais por conta dessa energia dissipada por todos. Então, paremos de uma vez por todas de dizer que o mundo é perverso, que eu não merecia estar por aqui. Passemos sim a observar mais nossas fraquezas morais, todos nós temos, e façamos a lição de casa. Corrija suas más tendências, seus pensamentos, sua postura perante a vida através dos exercícios de gratidão, amor e perdão. Temos muito o que fazer, muito a corrigir. Aprendamos a conviver com os nossos diferentes, a amar nossos desafetos, a compreender que tudo tem um propósito para a nossa escala moral e espiritual. Como podem observar, são inúmeras questões aflitivas que ainda nos rodeiam, mas são ao mesmo tempo laboratório diário para a nossa construção e nossa evolução. Precisamos entender que a felicidade está diretamente associada à nossa evolução espiritual e transformação do ser. Isto só se dará quando superarmos nossas tendências inferiores, com a conquista do amor, da serenidade, da compreensão, da simpatia, da humildade e da paz que emitirmos. Então, como podemos observar, não adianta reclamar no mundo, pois isso em nada ajuda a modificá-lo, mas sim agindo, evoluindo, trabalhando nossas inclinações inferiores e abençoando nossa vida, nossa família, nossos amigos e nossos desafetos. Aí sim estaremos de acordo com a sinergia necessária para a mudança que todos almejam aqui na Terra. O mundo se torna bom para quem fala e age bem para com ele. Quando afirmamos com fé que o mundo é bom, automaticamente emitimos ondas ao universo e nossa vida se abre em bondade e prosperidade para todos. O mundo é criação de Deus, portanto tenhamos certeza, ele não erra. Então assim, dentro desse contexto, eu creio que muitos de nós, inclusive eu, a gente se identifica. Porque vira e mexe, quando a gente vê uma notícia triste no jornal, quando a gente vê alguma coisa na mídia que é triste, que é cruel, que é sobre violência, drogadição, promiscuidade, tudo que foge do que é bom, a gente acaba colocando na panelinha como ingredientes de tudo isso daqui pertence ao mundo e o mundo é uma porcaria, não é isso? Promiscuidade, droga, violência,
Agora se fala demais, mas sempre existiu o tráfico de crianças, de órgãos, né, pedofilia. Você vai colocando tudo isso numa panela, mistura e você fala assim, pronto, isso aqui é o planeta Terra. E não é bem assim. Existem todas essas provas e essas expiações dentro do nosso planeta. Existem porque Deus criou, foi Deus que fez a droga, foi Deus que fez a promiscuidade, colocou a mulher como um objeto diante de outros que pode ser explorada e usada? Não. Tudo isso é uma questão de criação humana. E por que que foi o homem que criou? Porque é um ser imaturo, é um espírito em evolução, que já errou tantas e tantas vezes e continua errando. Dentro do seu livre-arbítrio, ele pode ou não criar coisas que sejam boas ou que sejam más. E a prova de que nós estamos bem atrasados moralmente é que nós ainda criamos muitas coisas ruins. Hoje se fala demais. Qualquer lugar que você entra, deixa eu tirar isso aqui que tá calor, essa menopausa que não me ajuda. E olha que eu tomo medicação, hein? Mas é bravo, o negócio é bravo. Eu dava risada da mulherada que ficava se abanando e eu virei mais uma. Então, assim, até quebrei meu leque, olha. Bom, enfim. A gente vê que hoje, qualquer lugar que você entrar, pelo Instagram principalmente, que eu tenho bastante pessoas ligadas à política, né? Então eu acompanho a política, tanto brasileira como fora. Hoje, qualquer lugar que você entrar no perfil de Instagram que seja ligado à política, você vai ver lá os ataques dos Estados Unidos, do Irã, do Iraque, a ameaça que está tendo da Terceira Guerra Mundial, que pode vir até a Terceira Guerra Mundial. Enfim, Chico Xavier falou assim, olha, se vocês tiverem a Terceira Guerra, vocês não vão conseguir atingir ainda o planetinha de regeneração. Então tomem cuidado com isso, que a única coisa que não pode acontecer neste planeta seria a Terceira Guerra. E nós estamos um passo aí, vira e mexe, né? Dá aquela sensação de que nós vamos entrar na Terceira Guerra, que vai se envolver vários países. E a gente vê que existe sempre aquelas torcidas maléficas que ficam ali, tomara que vire mesmo a Terceira Guerra, tomara mesmo que os Estados Unidos faça, tomara mesmo que o Irã faça. O fato de você ficar torcendo para que haja uma guerra, você está contribuindo com essa energia negativa que vai mobilizar, inclusive, a tal guerra. Então, depois vai falar assim, a culpa é de tal presidente, a culpa é de tal país. Não, a culpa é de quem ficou torcendo. Porque você estava, naquele momento, gerando energia a favor de uma guerra. Não importa de que lado você esteja. O que importa vai ser o resultado disso tudo, que vai estar na sua contabilidade. Você, eu, né? Se a gente ficar torcendo a favor da desgraça alheia, seja ela qual for, seja o motivo que for, nós somos coniventes e coparticipantes de tudo isso. E nós vamos estar atrelados, mais uma vez, energeticamente, a ter que resgatar tudo isso. Se houver mortes lá no Irã e eu estiver torcendo para matar gente lá no Irã, eu estou lá matando gente no Irã. Então eu também vou pagar por essas mortes, né? Se eu estiver aqui torcendo para que haja briga entre a Igreja Católica e os espíritas, ou os espiritualistas e os espíritas, ou então os evangélicos e os católicos, se eu ficar aqui na torcidinha de que uma religião é melhor do que a outra não presta, se eu ficar pregando contra, né, chutando para o universo uma série de pensamentos negativos, isso daí vai voltar na minha conta. E não importa que eu esteja lá, não importa que eu esteja presente fisicamente, a minha energia está. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E as pessoas acham que não, que é só aquilo que está pertinho de nós, né? Se eu fizer o mal para o meu vizinho que mora do lado da minha casa, então eu vou pagar. Mas e o meu vizinho que está no outro país? Eu não vou pagar? Lógico que eu vou, gente. Então, assim, a lei de Deus, ela é implacável. Se você quer o bem, faça o bem. Se você não pode fazer fisicamente, se você não pode atuar, pelo menos ore. Confia que Deus vai fazer o melhor. Né? Se é necessário o escândalo, como Jesus dizia, muitas das vezes é necessário, né? É necessária a desgraça, é necessária a violência, é necessária a drogadição, é necessário as coisas ruins, por isso que eles permitem. Mas por que é necessário? Porque a gente vai valorizar o contrário de tudo isso. Então a gente só tem doença para valorizar a saúde, a gente só tem solidão para valorizar as companhias, a gente só tem
falta de grana para valorizar o trabalho e cada centavo que a gente ganha. A gente perde o emprego para valorizar o serviço. Muitas das vezes pessoas vão trabalhar e falam, lá vou eu ter que acordar cedo, ter que pegar ônibus lotado, ter que aguentar o patrão. Mas quando está desempregado, fala, Senhor, qualquer coisa serve, desde que eu fique empregado e ganhe dinheiro e pague as dívidas que eu tenho e que eu consiga comer. Então, assim, a gente passa pelos perrengues por imaturidade, porque estamos cansados de saber que tudo aquilo que a gente faz, a gente vai colher. Tudo. Hoje pela manhã eu tive uma conversa com um amigo, inclusive do TikTok, e nós ficamos bastante tempo trocando ideia. E achei assim o máximo, porque eu tenho uns pontos que eu sou muito endurecida. É um erro meu, é uma falha minha e eu tô tentando corrigir. Sou muito endurecida. Para mim, o que é certo, o que é errado e o que é certo para mim é que vale, né? Eu sou assim, eu não estou assim, eu sou, é o meu íntimo assim. E eu tô tentando mudar porque tá errado, não é uma postura correta. A gente tá passível de erros, de pré-julgamentos, de julgamento e de condenações que não nos cabe, que não, a gente não tem direito a isso. Mas eu sempre me coloquei nessa posição de julgadora e de condenar. E hoje eu sinto isso na pele, né? Que essas condenações, elas estão vindo para cima de mim. Eu fui condenada a uma poliomielite, entenderam? E aí eu conversando com essa pessoa, a gente chegou num dado momento que ele falou assim, as diferenças, tal, quando a gente pensa diferente, quando a gente age diferente, as pessoas são intolerantes. Aí eu lembrei ele, eu falei, lembra que a gente conversou um tempo atrás? E você falou para mim assim, eu lamento muito que você seja politicamente, né, da direita. Aí eu peguei e não te respondi. Eu, Patrícia, numa outra oportunidade, eu ia falar para ele assim, a escolha é minha, é a melhor que tem, não sei o que, eu ia querer argumentar. E eu não argumentei, eu simplesmente calei. Porque naquele momento eu já me veio na cabeça, não adianta argumentar. Ele tem um pensamento, eu tenho outro. E pelo respeito que eu tive a ele naquele momento, nossa amizade prosseguiu. Se eu tivesse discutido com ele direita e esquerda, quem tá certo, quem tá errado, hoje nós não teríamos batido um papo tão gostoso que a gente teve pela manhã. E a amizade continua. Então, independente de que lado as pessoas estão, se é da direita, se é da esquerda, se é azul, se é amarelo, se é verde, se é isso, se é aquilo. Gente, pessoas vão pensar diferente. Pessoas vão ser diferentes, nós estamos em estágios diferentes. Nós estamos juntos para resgatar problemas que nós causamos certamente pela energia parecida, semelhante. Mas talvez nem da mesma classificação de espíritos nós somos. Tem pessoas que você encontra na rua que você fala assim, te conheço de algum lugar. E de repente não foi nessa encarnação, foi em outra. E tem outras que vocês olham e falam assim, aquela ali eu não gosto dela, não sei porquê. Certamente você também já deve ter encontrado com aquela pessoa ou com a energia daquela pessoa que você não gosta. Nós somos feitos de energia e essa energia, querendo ou não, ela existe. Então, tudo que existe em nossa volta é de um propósito criado por energia. Se a tua energia é ao bem, você vai ter o bem em sua volta. Se a tua energia é ao mal, você vai ter o mal em sua volta. Você cria isso. Eu cansei de ouvir essas coisas quando eu trabalhava, eu cansei de ler essas coisas quando eu trabalhava, e eu falava, impossível, Senhor, eu tô lá trabalhando tanto pelos meus alunos, eu quero o melhor para os meus alunos, e tô tomando facada para tudo que é lado, e tem gente querendo me prejudicar de tudo que é jeito. Das duas, uma. Ou aqueles seres que estavam ali eram muito parecidos comigo, no íntimo, e eu não conseguia enxergar isso, e aí eu atacava para poder me defender. Atacar você mesmo é praticamente impossível isso. Você não consegue respirar diante de uma atitude tão insana. Então, ou eu estava fazendo isso, atacando a mim mesma através dos outros, ou eu estava realmente sendo atacada por trevas, que não queriam que o trabalho frutificasse. Mas de qualquer forma eu não estava ali de vítima. Eu estava no meio de pessoas que queriam me prejudicar o tempo todo, e esse meio me favoreceu para algumas coisas e me trouxe problemas para outras. Outro dia me perguntaram, você se arrepende de ter se doado tanto às crianças no seu tempo de professora? Eu falo, pelas crianças, pelo que eu conquistei, pela moral, pela honra, pela dignidade, que eu fechei meu ciclo de professora e de profissional, não me arrependo em nada. Mas pela doença que eu acarretei, se eu pudesse voltar ao tempo, talvez eu faria algumas coisas diferentes para ver se eu não ficava pelo menos doente. Mas eu fui pegando bronca, e aquela energia foi crescendo, e onde eu passava eu olhava com cara feia, né? Ninguém olhava pra mim.
era aquela posição assim endurecida o tempo todo no meu serviço. Com as pessoas que eu trabalhava, que eu trazia de fora, não. Eu trazia parcerias para trabalhar comigo, para vocês terem uma ideia, porque com quem eu trabalhava na escola que eu trabalhava, eu não tinha parceria nenhuma, eu era sozinha. E o ambiente era pesado, nem no banheiro eu ia. Eu tenho infecção urinária até hoje em razão disso, que nem no banheiro eu ia na escola. A coisa mais rara que tinha alguém me ver no banheiro. Então, assim, tudo tem seu pró e contra, né? Porque se você escolhe um caminho, você deixa de escolher o outro. E hoje, depois de 3 anos sentadinha aqui fazendo estudo, eu começo a refletir sobre uma série de comportamentos, de pensamentos, de atitudes que eu tive, sabe? Mudou, já muita coisa mudou. Né? O que eu não aprendi em 50 anos dentro da doutrina espírita, quase 50 anos, eu tenho aprendido em 3 anos de muito estudo. Estudo integral, né? Praticamente integral, porque eu sento aqui de manhã e só saio no final da tarde e leio um livro, leio outro, e vejo vídeo, e vou procurar na internet, e converso com palestrantes, e converso com pessoas que estão ligadas dentro do espiritismo, para ver se o meu ponto de vista está correto ou não. Tem coisas que eu concordo quando me apontam, tem coisas que eu não concordo. Então, assim, essa questão de movimentar, né, conhecimento, busca pelo conhecimento, querendo ou não, ele te faz crescer e te faz compreender uma série de coisas que acontecem em volta que passa batido naquela correria do dia a dia. Né? Ah, eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar filho, eu tenho que reformar a casa, eu tenho que pagar pedreiro, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar luz. Então, nessa de viver enfiado com os problemas domésticos, problemas no serviço, problema familiar, você se descuida. E o maior problema que você tem para resolver aqui é você mesmo. Olha só, o maior problema que você tem para resolver aqui nesse planetinha doido é você mesmo. Então, quando você critica que o planeta é ruim, quando você fica menosprezando o ambiente que você está, você esquece que você está naquilo que você pediu, naquilo que você merece, naquilo que você fez por merecer. Então, se o lugar é ruim, imagina você o que é. Imagina eu, né? Porque eu falo você, mas eu. Se nós estamos num lugar ruim, é porque nós também somos ruins. Ninguém está aqui de coitado. Se nós fôssemos bons, estaríamos num planeta melhor. A mãe do Chico, no outro canal que eu faço, ela fala sobre Saturno. Um lugar muito mais evoluído, de tons pastéis, de harmonia, de saúde, de equilíbrio. Dias com menos tempo, porque não precisa de 24 horas. Nós, com 24 horas, nós reclamamos. Nós achamos que precisamos de 48 para resolver tudo. Para vocês verem como nós não conseguimos planejar a nossa vida. Porque dá 24 horas e você não consegue fazer tudo. Tá sempre deixando, protelando as coisas para o outro dia. Então, enquanto a gente ainda continuar imaturo assim, o ambiente que a gente vive também é ruim. Se o planeta é ruim, é porque quem mora nele também é ruim. Porque Deus não é ruim, Deus só faz coisa boa.